Olá, tudo bem? Fazendeiros de Pompéu e Martinho Campos se reúnem com deputados federais e advogados. Eles tentam reverter portaria da FUNAI em que cria nos dois municípios a reserva indígena Caxixó. Os fazendeiros que têm suas propriedades rurais localizadas às margens do Rio Pará se reuniram no auditório da Credipel em Pompéu para definir qual caminho irão tomar a partir de agora, no que se relaciona à decisão da FUNAI em agilizar o processo de criação da reserva indígena Caxixó em Martinho Campos e Pompéu. Os fazendeiros receberam a visita do presidente da Comissão da Agricultura na Câmara dos Deputados em Brasília, deputado federal Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais. O deputado contou para os produtores rurais como está em Brasília o seu trabalho de articulação política junto ao ministro da Justiça e também da Agricultura para tentar minimizar a angústia dos produtores rurais da região, que estão na iminência de perderem todas as suas terras, pois são cerca de 5.411 hectares, totalizando 40 fazendas em Pompéu e Martinho Campos, que irá abranger a reserva indígena Caxixó. Advogados de um escritório de Brasília estavam presentes e explicaram aos produtores como é a tramitação de um processo desta área na Justiça. O presidente da Comissão da Agricultura na Câmara dos Deputados não vê com bons olhos a criação da reserva indígena Caxixó pela FUNAI em Pompéu e Martinho Campos. Nós estamos extremamente preocupados com isso, porque é claro que aquilo que é de direito dos índios a gente respeita. Agora, o que estão querendo fazer aqui é um absurdo, é uma covardia. É querer tirar produtores que estão ali já há séculos. O seu bisavô, o tataravô, já era produtor rural e veio geração após geração trabalhando, produzindo, cumprindo as suas obrigações, e agora chegar e tomar essas terras, porque não se está falando em desapropriar. A Constituição brasileira diz que terra do índio pertence à União, e aí tornam-se nulos qualquer documento, qualquer escritura. Só que ali não é terra de índio. É claro que nós temos que se respeitar a todos, mas isso inclui, também os produtores, os trabalhadores rurais. Portanto, nós já tratamos de fazer contato com o ministro da Justiça para tratar especificamente desse assunto, em que nós vamos defender os interesses da população e dos trabalhadores e produtores rurais de Pompéu, de Martinho Campos. E isso não estabelece nenhum tipo de desrespeito ao índio, não. O que não tem cabimento é começarem a querer inventar. A maioria do povo brasileiro tem alguma descendência de índio, de africano, de europeu. Eu mesmo, como qualquer outro que está nos assistindo agora, tem no seu sangue alguma descendência de origem africana, de origem indígena e de origem europeia. Nós não podemos, baseado nisso, querer tirar o direito de um e dar para outro. É preciso respeitar a todos, especialmente o direito de propriedade. Alguém que comprou uma terra, alguém que herdou uma terra da sua família, que trabalha nela, não pode agora simplesmente ser desrespeitado por uma ação da FUNAI, o que equivale a dizer uma ação do governo. Uma polêmica que envolve a FUNAI e os agricultores, os produtores rurais de duas cidades da região. É verdade, é uma polêmica que, infelizmente, ao que tudo indica, a FUNAI está colaborando para gerar um conflito. A FUNAI deveria ser um instrumento que defenda, proteja os índios, mas que seja também pacificadora. Por que gerando um conflito? Porque, ao que tudo indica, a FUNAI contribuiu para produzir laudos falsos, inverídicos, mentirosos, querendo dizer que havia aqui uma grande tribo indígena que ocupava todas essas terras. Bom, pode ter ocorrido isso antes de Joaquina de Pompéu, há séculos atrás. Ora, há séculos atrás havia índio em quase todo o território nacional, na Baía da Guanabara, em Salvador, na própria capital federal. Então não faz sentido agora escolher sacrificar os produtores e trabalhadores de Pompéu e de Martinho Campos para dizer, aqui havia índio. Ora, a Constituição é clara, é considerado terra de índio pela atual Constituição, que foi promulgada dia 5 de outubro de 1988, qualquer terra que no dia 5 de outubro de 88, agora há pouco tempo, que estivesse pacificamente sendo ocupada por índios. Ou seja,
aquela terra, no dia 5/10/88, que os índios estivessem morando, vivendo dela pacificamente, ninguém pode tomar deles, nem alegando que tem escritura. Não é o caso aqui de Pompéu. Aqui de Pompéu, o que estão querendo dizer é que milhares de hectares de terra estavam ocupados pelos índios agora em 88. Isso é uma mentira, isso não existe, né? Então nós não podemos aceitar isso, porque se nós aceitarmos isso, daqui a pouco alguém vai chegar na sua casa, na sua propriedade, te tirar dela e dizer que você não tem direito a mais nada. Isso não vai melhorar o nosso país. Tirar de alguém para dar para outro não é uma forma justa de nós melhorarmos o nosso país. Os advogados especializados em causas envolvendo fazendeiros indígenas passam a partir de agora a trabalharem no caso. E os produtores rurais de Pompéu, que têm suas terras localizadas onde será a futura reserva indígena Cachixó, estão indignados. Eu nasci na beira do Rio Pará, fui criado juntamente com esse pessoal, atravessando o rio aos fins de semana para jogar bola junto com eles, indo em casamentos, em festas deles, às vezes até dormindo na casa deles, e nunca vi falar em índio. Agora, de poucos anos para cá, eles entraram na FUNAI reivindicando uma etnia indígena que nunca existiu nessa nossa região. E, infelizmente, a FUNAI está nos aterrorizando os proprietários rurais, querendo tomar terra dos fazendeiros para dar para os seus empregados, seus colaboradores a vida inteira. E vocês ficam bem descontentes porque a partir do momento vocês passam a ser invasores? Sem dúvida. Para a FUNAI, o proprietário rural que tem título de terra, eu sou herdeiro direto de Dona Joaquina, as terras vieram parar na minha mão através de heranças, né? Não é que nós compramos terra, e vem de Deus da morte de Dona Joaquina, e nós estamos considerados agora como invasores de terra, né? Como já está colocado na internet, que nós somos ocupantes de área indígena. Isso é um absurdo, nós precisamos de acabar com isso. Eu já perdi várias noites de sono e tenho conversado com meus amigos, meus colegas produtores rurais, principalmente em Martinho Campos, que tem proprietários que não têm sequer uma residência na cidade. São produtores que, desde seus avós, nasceram ali e eles continuam lá. Também nasceram ali e dali sai o seu sustento. Eles querem tirar destes fazendeiros que não têm nem sequer para onde ir. Essa é a situação. A reunião que aconteceu no auditório da Credipel foi um manifesto de repúdio entre produtores rurais, inclusive com o produtor Nilton Cardoso, que também marcou presença na reunião. É que os produtores rurais estão na iminência de perderem suas terras com a criação da reserva indígena Cachixó, que se encontra em adiantado processo de legalização. O presidente do Sindicato Rural de Pompéu teve acesso a cópias do processo da legalização da reserva indígena Cachixó e levou o documento para a Federação da Agricultura de Minas Gerais, a FAENG. Eu espero que agora, pelo menos, tenha alguma defesa. Nós vamos tentar mostrar a realidade dos fatos, que realmente não existe índio, que são laudos fraudulentos, são demarcações absurdas que eles estão querendo fazer. E agora uniu a sociedade com a política e as representações sindicais, as representações do produtor rural uniram todo mundo para mostrar que o que está acontecendo em Pompéu e Martinho Campos é um absurdo. Também o presidente do Sindicato Rural de Martinho Campos participa deste trabalho para tentar reverter a situação desfavorável aos produtores rurais daquele município. Estão criando aí uma etnia indígena que não existe. São índios dos olhos azuis. E agora o sindicato fazendo um trabalho aí junto às autoridades regionais para ver se reverte a situação. Nós estamos reunidos, né, com Pompéu, Martinho Campos, envolvidos a política aí, os políticos, alguns deputados, todos os produtores, para correr atrás e senão divulgar essa portaria da FUNAI. E como que é a situação no seu município? Estão revoltados e com razão, né? Porque de repente, de noite por dia, se você for perder suas terras a troco de nada, é uma covardia que está sendo feita com os produtores.